Boa noite, né? Vou falar um pouquinho da minha história, então, com relação no tempo na faculdade, como que foi no início? Fácil, né? Foi bem difícil, porque eu estava saindo de uma área administrativa, no caso, que era gestão de recursos humanos, na qual eu já trabalhava há 5 anos, e aí eu sempre tive isso na cabeça desde pequena que eu iria fazer enfermagem. Lutei, consegui fazer a graduação. Fiz a graduação no início, assim, por mais que eu ame a área da saúde, estudar a área da saúde, eu estava um pouco meio enferrujada, né? Então, o conselho que eu dou para quem está entrando na faculdade é se dedicar mais, né? Estudar, ler muito, ler coisas que você tem, assuntos que você tem dúvidas. Então, você está sempre antenada, atualizada, e focar no que você realmente quer no período da faculdade, porque você vai ser apresentado para várias matérias e algumas você vai se identificar e é onde você vai querer exercer a função de enfermeira, e foi o meu caso. Então, assim, a dica que eu dou é focar mesmo, estudar, procurar sempre estar tirando as dúvidas, né? E se melhorando a cada dia. Com relação aos estágios, não foi fácil. Porque entra a questão do cansaço também, né? Tive professoras maravilhosos, tive professores nem tantos assim, mas não é o caso. E assim, o que eu gostei muito, porque assim, eu sou muito curiosa, então a partir de quando você é curiosa, claro, não é aquela curiosidade que atrapalha o teu preceptor de te orientar, de te dar um pontapé inicial. Mas eu sempre conversava com os preceptores e mostrava a minha curiosidade em fazer um procedimento, em ajudar, em auxiliar uma passagem de sonda, sei lá, uma triagem no pronto-socorro, então eu sempre tive muita curiosidade desde criança. Então, a minha forma de eu chegar e perguntar era essa. Me relacionar. Alguns eu não tive esse contato, não tive esse apoio, né, de chegar a me relacionar, porque eu tinha uns que era bem fechado, mas a maioria dos meus preceptores foram muito bons. Alguns eu tive medo no início, depois eu fui criando um certo é, carinho e mais respeito que carinho, claro. E acabou que me saí bem nos estágios, até aí tudo bem. Altos e baixos, mas deu para evoluir bastante. Para eu conseguir meu primeiro emprego, como tudo iniciou? Na verdade, eu estava formada e abri um processo seletivo para preceptores de curso ao técnico, né, para acompanhar alunos de curso auxiliar e técnico de enfermagem e eu me candidatei, eu passei no processo seletivo e comecei a acompanhar estágios na psiquiatria. A princípio foi na psiquiatria. Sempre tive um amor muito grande pela psiquiatria, desde a faculdade, na verdade, bem antes da faculdade. E no período dos estágios, eu fui sendo avaliada, na verdade eu nem sabia que eu estava sendo, mas o enfermeiro da instituição da qual eu acompanhava o estágio começou a observar, e a gente conversava bem pouco, mas conversava. Sempre quando tinha algum procedimento, ele me chamava, né? E eu acompanhava os alunos e explicava como seria realizado o procedimento. E aí ele foi observando, e daí ele falou que ele trabalha esse enfermeiro, ele trabalhava em duas instituições, ainda trabalha até hoje. E ele falou que uma das instituições estava contratando enfermeiro, porque ia aumentar o quadro de enfermeiros. E aí ele perguntou se eu tinha interesse. Poxa, é longe? Ele falou, era longe, mas primeira experiência a gente topa tudo. E daí eu consegui, e eu fui, eu passei meu currículo para ele, é a questão de rede de contato, network, né? Quanto mais você tem colegas e amigos na área, a, a possibilidade de você conseguir é bem grande, né? E a prova de entrevista passei, e aí eu deixei os estágios e fui trabalhar no hospital psiquiátrico em Pirituba. Até hoje, vou fazer
Agora em maio faço 2 anos que trabalho nesta instituição, gosto muito. É, comecei no dia, né? E elas gostaram muito do meu trabalho durante o dia. E eles me deram, perguntaram se eu queria trocar de turno para ir para o noturno. Agora eu aceitei. Faz um mês que eu estou trabalhando no período noturno. Também gosto muito. Então, assim, tudo abre possibilidade. Tudo que você gosta, tudo que você demonstra que é um amor, que você é dedicada, abre porta para outras possibilidades, né? Se eu voltasse há 5 a 10 anos atrás, eu acho que eu mudaria pouca coisa. Eu acho, se eu não tivesse a coragem que eu não, que eu não tive, né? Eu não teria saído do Piauí para cá. Essa eu não descarto, eu teria a mesma coragem, ou até mais, há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, eu teria bem mais para vir, porque era um sonho mesmo estudar, e eu vi a possibilidade de estudar aqui, então eu agarrei com unhas e dentes, e graças a Deus deu certo. Mas o que eu mudaria em mim seria saber mais esperar, né? Ter mais cautela, ouvir mais. Essa é uma das dicas que eu sempre dou para qualquer pessoa. Hoje eu escuto mais, eu tento ouvir mais para saber me posicionar melhor já, é, diante de algumas situações. Mas também não mudaria tanto assim, não, porque às vezes a gente tem que analisar a situação e ver o que você vai falar, mas também tem coisas que pedem que você se posicione. Mas eu mudaria isso há 10 anos, há 5 anos atrás. E para quem quer exercer a enfermagem na área da psiquiatria, acho que antemão mesmo você tem que amar a psiquiatria, porque é uma área muito difícil por conta da sociedade já ter estigmatizar a psiquiatria de uma forma muito ruim, né? Por conta a dependência química também envolve, então acaba tendo essa visão, né, a sociedade. Então, assim, ame o que você vai fazer, independente da qual área, a área que você for exercer. Mas ame acima de tudo. Porque, assim, a psiquiatria pra mim, se eu sempre falei que eu queria, desde a faculdade, meus amigos sempre falavam. Eu sempre dizia que eu queria, era uma área que eu sempre me chamou a atenção, a psiquiatria. E hoje eu exerço, eu sou enfermeira da área psiquiátrica, amo de paixão, mas o conselho que eu dou para entrar na área, ame. Ame o que você vai exercer. Porque tudo que é feito com amor, as coisas ficam muito mais simples, ficam muito mais acolhidas, aconchegantes, entendeu? Para um resultado final.